Eu não sei nem como eu começo esse vídeo aqui, galera. O que eu sei é que a sensação é que nós estamos publicando um verdadeiro tesouro dos quadrinhos, não é essa Que sensação, que sensação. Não, isso é fato, né, Ale? Fato! Isso é fato! Nós conseguimos o Blueberry, galera! Uma das maiores obras-primas dos quadrinhos, indiscutivelmente. Sim. Por qualquer pessoa no mundo vai falar isso. Blueberry é necessário. É ridículo um país do tamanho do Brasil não ter Blueberry completo. E agora vai sair completo em 4 volumões. Yes! Que a gente Olha o tamanho disso aqui! A gente poderia chamar isso de ônibus. Sim. Mas eu não vou botar o nome na capa, mas é basicamente um ônibus, galera. É isso. Um monte de ônibus. Um monte, 4, né? 4 ônibus que vão completar Blueberry. Finalmente, o brasileiro nunca viu a saga A completa. fase clássica, né? A fase clássica dos criadores. Isso, exato. Tinha saído o começo dela no Brasil, completo, e o fim. É isso. O começo, Abril concluiu, e o fim a Panini publicou. O meio todo, meião e é um todo. meio enorme, Sim, um meio muito grande, com coisas absolutamente espetaculares, Nunca histórias saiu incríveis. aqui. Nunca tinha sido publicado. Não, E e, nós vamos trazer. essencialmente faz tanto tempo que saiu que nem conta, né, Nem galera? conta, nem exato. conta, Não, assim, isso saiu tudo pô. desorganizado, a gente até mostra algumas A coisas. gente mostra depois, tem programa sobre isso tudo, Tem. mas saiu tudo bagunçado e tal. Agora vai sair do jeito que se deve. Teve cara. coisa que saiu em preto e branco, velho. Teve coisa que saiu em preto e branco. Quase tudo, né? É. A gente deu bastante detalhe dessa coleção, dessas primeiras publicações de Blueberry no Brasil, no nosso vídeo sobre o Moebius. Isso. Né, tem um vídeo aqui em 2 partes. Na primeira parte a gente fala bastante Não, da obra e do... recentemente eu e o Bruno fizemos um vídeo também dos melhores westerns dos quadrinhos e falamos bastante sobre Blueberry lá também, também. é. né? Sim. Blueberry, inclusive, na nossa lista de melhores westerns, você ficou em segundo lugar, Danny Boy. É, tem Pau que a ser. pau ali com o Ken Parker, velho. É isso mesmo. Mas não é? isso. É um faroeste assim paradigmático, um faroeste que mudou tudo que se conhecia sobre faroeste em quadrinhos, influenciou depois cinema, influenciou um monte de coisa e muda o panorama dos quadrinhos no mercado franco-belga. Então, cara, é um negócio gigantesco. Tem algumas coisas assim que, lógico, tem obras que são sensacionais e elas se tornam referência dentro do meio delas. Isso por si só já é dificílimo e já é incrível. Mas tem algumas obras que elas se tornam referência pro todo. É. Então, tipo, um quadrinho que vai ser referência para cinema, que vai ser referência para teatro, vai ser referência para artes plásticas, para um monte de coisa. Não são todos os quadrinhos que fazem isso, são, na verdade, muito poucos. Blueberry é um desses. Blueberry Sim. é um desses. Blueberry é um desses que se tornou referência para um monte de outras coisas. Nós temos 2 nomes gigantes envolvidos aqui, galera. Jean-Michel Charlier e Jean Giraud, que é conhecido principalmente como Moebius hoje em dia, né? Mas na época ele assinava como Gir e como Giraud. É, Giraud. Giraud que fala, né? Giraud, perdão a pronúncia. Acho que é. Eu também dizem que é Moebi que fala, né? Então é difícil. É o mesmo Moebius do Incal. Exatamente. É o mesmo esse cara. mesmo cara. E essa dupla... Mas é um artista diferente. Sim, porque ele assume uma outra personalidade, O que é inclusive, muito né? louco. É um autor que é 2 e nos 2 ele é Ele é brilhante. gênio nos dois. Nos 2. Ele é um autor que é genial 2 vezes, com Sim. estilos diferentes. E na reta final de Blueberry, lá no nosso 4º álbum, ele assume o lado Moebius enquanto assina como Giraud. Sim. Giraud, né? Giraud. Ele assume. Então nós temos Giraud e Moebius juntos na mesma história. Assim, é fenomenal. Porque Blueberry é a obra definitiva da vida do Jean Giraud mesmo, né? É. Ele começou no E do início de Jean-Michel carreira. Charlier também. Mas o Moebius é impressionante, né? Porque ele começou em 63 fazer o Blueberry, depois teve toda essa metamorfose, essa transformação dele absolutamente espetacular para Moebius, que culmina no Incal ali, que vira esse outro artista mesmo. Só que ele continua fazendo Blueberry depois disso também. Sim. E até morrer. Até morrer. 2012. Pois ele continua fazendo Blueberry. Porque mesmo em Cal, que é uma das grandes obras-primas da carreira dele, ele só fez o primeiro. Né? Isso que você está falando é muito pertinente. Aliás, estamos completando 60 anos de Blueberry. Sim, porque ele saiu em 63 e em 2023, 60 anos depois, é que o Brasil vai ver essa obra completa por aqui, mano. Mas o que eu tava dizendo é, quando eles começam isso em 63, mano, imagina só o cenário em 63. Pra vocês terem uma ideia, o universo Marvel tava começando. Sim. Começando. Nos primeiros passos Os mesmo. primeiros passos ali. Ó, o Blueberry, ele é tido como... O personagem Blueberry, ele é tido como o primeiro anti-herói das histórias em quadrinhos. A série Blueberry é tida como a primeira série continuada na qual um personagem vai envelhecendo conforme as histórias passam. Até então, Mandrake, Fantasma, Tex, Superman, Batman... Eles eram imutáveis. Imutáveis.
No Blueberry não, ele envelhece, ele aprende, sabe, as histórias conforme passam afetam a vida do personagem. Exatamente. A série Blueberry é a primeira que faz isso, galera. É a primeira série do mercado franco-belga que soube tirar vantagem da compilação em álbuns. Fazendo realmente álbuns que desse vontade do leitor voltar para o próximo. Porque até então os álbuns se fechavam. E ela surge em revistas, nos semanários. Como era de costume. Como era de praxe. Começa a ser publicada na Pilotê. Tintin do Hergé saía em revista, o Asterix saía em revista, e esse também começou na Pilote, ou Pilotê, né? Eu acho que fala Pilote, que era Pilotê, que era coeditada pelo Charlier. E a primeira equipe da Pilotê tinha o Charlier, o Goscinny e o Derzo. Aí o Goscinny e o Derzo começam a fazer Asterix. Pouco tempo depois, o Charlier e o Jean Giraud começam a fazer Blueberry. Olha a história sendo feita. Olha a importância desses dois divisores de água. Mas os álbuns, por exemplo, a citar o Tintin e o Asterix, dois grandes personagens do mercado franco-belga, seus álbuns majoritariamente se fechavam, né? Mas os de Blueberry sempre continuavam. Se você pega um álbum de Blueberry no meio do caminho, provavelmente você vai ficar um pouco perdido. Tem uma ou outra história que você consegue ler, tipo a do Homem da Estrela de Prata. O Homem da Estrela de Prata, que é uma das raras... É um interlúdio, né? Um interlúdio ali, uma das raras exceções dentro da história de Blueberry. Mas no todo, é uma saga. O Charlier, ele soube tirar vantagem daquele continua, que ficava no rodapé de toda página de revista que acabava. Ele entendeu que ele tinha que fazer os leitores voltar e ansiarem toda semana por aquilo. Né? Esse continua era sempre usado como um artifício para trazer o leitor de volta, né? Para manter o leitor comprando revista. Mas o Charlier, ele falou assim, eu vou cortar a história de um modo que o cara queira voltar. Não que ele saiba que ele pode voltar, que vai ter mais semana que vem. Ele tem que querer voltar. Estrutura o quadrinho como um grande romance mesmo. Isso, um épico. Um épico. Né? Que ele faz. Ele até declara que ele sabia exatamente começo, meio e fim. Obviamente que sem todos os detalhes. Mas quando ele começa, ele sabia começo, meio e fim de Blueberry. O Jean-Michel Charlier, aí é uma parada também que a gente não, eu pelo menos não fazia ideia. No nosso volume tem diversos extras. Já nós vamos falar da estruturação desse álbum aqui. Nos extras tem diversas histórias de bastidores de produção disso e da vida dos dois artistas. E é dito que esse cara, ele criou o ofício de roteirista profissional de quadrinhos, mano. Ele criou esse ofício. Até então, o roteirista trabalhava pra ele mesmo. Tipo, eu fazia minha própria série. Não, ele criou o cara que trabalha pra... Tipo, me encomenda uma revista e eu escrevo pra você. Ele criou esse ofício no mercado franco-belga, mano. O cara é brilhante, velho. É muito legal. E produziu muito. Produziu durante toda a vida, né? Ele morreu em 89 e ele era um roteirista de quadrinho excepcional. Fez muita série grande, fez coisas importantíssimas. Só que ele não se limitou aos quadrinhos, né? Ele fez documentário, ele escreveu muita coisa. De tudo. Trabalhou com a rádio também. Ele era um grande escritor mesmo. E olha que legal, né? Um contraponto. Porque quando começa Blueberry, em 1963, na revista Pilote, ou Pilotê. Mas quando começa, esse cara já é um expert do mercado, super renomado. Pô, o cara coeditava ao lado do Goscinny a principal revista de quadrinhos do mercado franco-belga da época. Mas o Moebius em si era só um mero iniciante. Ele já vem produzido de uma década antes. Né? Ele já era um cara conhecido. Ele começa, inclusive, como desenhista. Né? E ele recebe, na verdade, um conselho do Gigé, que é um dos pináculos aí da produção franco-belga também, que fala, cara, esse negócio aí acho que não é pra você, hein, cara. Melhor você só focar em escrever, né? E ele humildemente aceita o conselho e começa só a se focar nos roteiros e vira aí um estandarte, ele vira um colosso mesmo. Quando ele decide fazer a série da vida dele, ele inclusive queria que o desenhista fosse o Gigé. Que era muito consagrado, era tão consagrado quanto ele. Né? Ele era pé de igualdade. O Gigé, ele era autor de Jerry Spring. Outro faroeste classicaço também. Que saía por outra editora e outra revista. E ele ficou meio assim, puta, vou fazer um faroeste... Pra concorrência, sabe? Sendo que eu tô dedicando meu tempo a isso. Aí ele fala, não, eu não vou fazer, eu não posso assumir esse compromisso. Mas eu tenho um garoto aqui, um assistente aqui, que é sensacional. Brilhante, conversa com ele. Jean Giraud, que tava começando. Que já tinha finalizado uma história do Jerry Spring, já tinha feito umas coisinhas assim com o Gigé, tinha mostrado o talento. E por que essa história é extremamente importante também? Porque quando você começa a ler o Blueberry, você vê que você tem um Jean Giraud que está no início
sofrendo muita influência do professor dele, do mestre dele, do Gigé. Conforme ele vai soltando as páginas, ele vai se desvencilhando cada vez mais até encontrar um estilo próprio. Isso é algo claramente observável no nosso primeiro tomo. E é uma delícia observar isso. O desabrochar de um artista, de um gênio. Possivelmente do maior artista dos quadrinhos mundiais. Sim, Eu falo isso, olha, eu tenho o Jack Kirby aqui no meu coração. Mas é o que a gente falou, o Jean Giraud era 2, né? Era dois. É uma carreira impressionante. E você tem o desabrochar dele em tempo real diante das suas páginas. A cada página você vê no desabrochar do cara. E aqui no Pipoca a gente tem Blueberry e Incal agora. Nossa! Pera isso? Eu não acredito, Eu sofri cara. um pequeno... É muito grande, gente. É muito grande. Vocês têm noção disso? Nós estamos fazendo história, galera. E, cara, vocês estão conosco nessa. A gente tá aqui super... História sendo feita. A gente tá super empolgado e falando tudo ao mesmo tempo agora. É louco, velho. Você falou do fato do Blueberry ser o primeiro anti-herói, né? Quando surge em 63 essa série, ela está inspirada, ou vagamente inspirada, nos filmes, nos grandes westerns clássicos, né? Aquela coisa de John Wayne, James Cagney e tal, que tinha nos anos 50 e início dos anos 60, que era o western tradicional. Mas ela quebra com todas essas convenções. Isso é muito louco também. Então você tem lá, sei lá, Rio Bravo, Sangue de Heróis, os grandes westerns mesmo, né? Mas já tinha passado um pouco a época do cinema de faroeste. Já tinha passado. Não tinha surgido ainda o Sérgio Leone, por exemplo, fazendo os faroestes. Exato. Né? O lance é que aquilo era referência. Então vamos pegar essa referência, mas vamos fazer algo novo. E aí, quando surge Blueberry, porra, a primeira cena que ele aparece, você nem sabe que é ele, porque ele tá jogando pôquer, tomando trapaceando, fazendo uma puta de um escarcel dentro de um salão. Você fala, mano, o que é esse cara? E esse é o herói da história? Nariz torto, quebrado, né? Pois é, não tinha o estereótipo daquele cowboy bonitão de queixo quadrado, né? Não, de forma nenhuma. Então, por isso inclusive, um outro tenente entra nesse salão, que esse sim tem esse estereótipo. É o Greg, loirinho, bonitão. Aí você pensa, esse Greg vai ser o protagonista. Não, o protagonista é o cara que tá bêbado na mesa, trapaceando e brigando. Mal encarado, com passado esquisito, né? Você vê, isso é só o início da série. Por isso que você pega o Blueberry e retoma aquilo que eu falei no início do vídeo, que ele se transforma numa baita, numa referência pra tudo. É a primeira série que faz isso, cara. É a primeira, e esse personagem você vai acompanhando ele. E não é aquele Velho Oeste tudo limpinho, bonitinho e tal, é sujo, cara, é podre. Saca? É o western bem mais próximo do que a gente vê hoje em dia. Olha, e é o que o pessoal depois na Itália vai fazer do espaguete, né? O espaguete é muito mais isso. Né? E ele já... Você vê que o Charlier, ele é brilhante, porque ele já entra com diversas ideias pra... Beleza, tem esses filmes todos, mas eu não quero que o leitor tenha claramente essa inspiração nas minhas páginas, que ele veja isso. Então eu vou partir pra coisas que esses filmes não exploravam. Por exemplo, o fato do Blueberry ser um membro do exército... Soldado da cavalaria. Um soldado da cavalaria era uma parada inédita. Inédita, assim, numa história desse fôlego. Geralmente era cowboy, xerife. A cavalaria vira e mexe a aparecer nesses filmes, só que, tipo, última consequência. Eles chegaram e resolveram. Pra salvar. Não era o foco. A cavalaria chegava tocando a corneta, né? Mas o protagonista não era da cavalaria, não era um soldado, geralmente. É isso que eu tô falando. Né? E aí chega no Blueberry, o que o Charlie pensa? Bom, a cavalaria sempre chega pra resolver. Mas vamos mostrar um soldado da cavalaria desajustado, que também não tá muito contente. Que não gosta de autoridade. Que não gosta de autoridade e tudo mais. Mas que se ele não fizer isso, ele também não tem o que fazer. Olha, ele pega um elemento que tá em diversos faroestes e conta de outra maneira. Exato, coloca aquele elemento em foco, em holofotes, ali na saga dele. Eu tinha lido Blueberry lá atrás, muito tempo atrás. Aí beleza, reli agora pra gente fazer esses vídeos, fazer aquele nosso top faroeste. E ao longo de toda a minha vida de leitor de quadrinhos, eu lia na internet algumas pessoas dizendo assim, o começo de Blueberry é fraco e depois é melhorando muito. Maluco! Isso não tem nada a ver. O começo... Eu achei sensacional. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, o começo... Eu concordo em partes com essa fala aí. O começo, ele é sensacional. O primeiro álbum. O segundo é mais. O terceiro, mais. O quarto, mais. Eu tô arrepiando. O quinto, mais. O sexto, mais. O bagulho só cresce, velho. Ele não começa fraco, de jeito nenhum. Ele começa ótimo, só que ele vai melhorando. Não é possível isso, mano. Esse é o lance. Você vai vendo um bagulho e você fala, mano... Não à toa causou aquela revolução, né? Esses caras estão de sacanagem, velho. Eles não
não tem limites. Não tem limites. Não tem limites. E assim, cada vez que um novo personagem vai entrando, cara, vão entrando novos coadjuvantes e tal, e alguns vão se perdendo ao longo do caminho, você fala, pô, qualquer coisa pode acontecer nessa série, cara. Não acredito que aconteceu com isso aqui com esse cara. Aí entra um vilão, entra não sei o que lá, tal, você fala, mano, é vertiginoso. Olha, vocês já devem ter passado por leituras em que a leitura é tão boa que você quer acelerar o ritmo pra ver logo o que vai acontecer. Sim. E quando você tá revisando? Aí não dá. Não dá pra fazer isso. Mas dá muita vontade. Chega momentos lá no gibi, isso no começo já, nos primeiros álbuns mesmo, que tem umas sequências, você fica tão afoito pra saber o que vai acontecer, que você quer correr no bagulho, cara. É muito bom, velho. E você sabe que tem um outro aspecto? Eu fico imaginando o que deve ter sido ler Blueberry nos anos 60. Quando era outra mentalidade. Porque você pega um cara como o Charlier que vem aqui e promove uma quebra de mentalidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Blueberry traz uma puta de uma mensagem antimilitarista, anticolonialista. Você vê, no Brasil, só este ano aqui, de 2023, nós tivemos a troca do Dia do Índio, né, para o dia do indígena, das tribos indígenas. Quer dizer, só no ano de 2023 promoveu-se essa troca. A gente está compreendendo algumas coisas que o Charlier lá em 63 já falava, cara. Eu me arrisco a dizer que é a primeira obra da mídia, assim, talvez vocês me corrijam se vocês lembrarem de alguma, mas a primeira obra que trata os indígenas com extremo respeito, sem estereótipo, cara. E cada vez ele vai tratando mais. Cada vez mais, Danielzinho. A sacada dele é calcar a história na realidade, tem diversos aspectos reais. Perfeito, vê que ele era um baita de um estudioso. Inclusive os indígenas, os reais tudo aparecem. real. Tudo, cochais. Tudo isso que nós estamos falando, sentado. inspirado em fatos reais. Você vê a história de um personagem fictício e a história real se desenrolando ali. O próprio desbravamento do Oeste, né, a maneira como os Estados Unidos foi levando as linhas férreas, foi invadindo o território que já tinha sido otorgado para os indígenas num acordo absurdo, né, e eles ferem os acordos que já tinham sido feitos. Blueberry se passa um pouco depois da Guerra de Secessão, tá, galera? Então, os negros estão todos à flor da pele lá no continente norte-americano. Você tem lá o México ainda de posse da região lá, né, de Los Angeles, Novo México e tal. Então um monte de conflitos acontecendo, né? Sim. E ele pega esse momento extremamente conturbado. O Álamo tá fresco na cabeça dos mexicanos também, né? Então ele calca na realidade, usa diversos aspectos reais, só que cria uma história fictícia, com alguns personagens ali. E é um barato isso, porque inicialmente era pra contar uma história de faroeste, não necessariamente a história de um personagem. Tanto é que chamava Forte Navarro, não chamava Blueberry. O Blueberry ele foi tão cativante, desde o primeiro momento que ele aparece, que eles se viram obrigados a falar, não, esse é o protagonista, esse é o nosso título. E essa é a série. Essa é a série, Blueberry. Porque a ideia inicial era falar de diversos aspectos. Eles fazem isso, né? Mas a ideia era falar de vários... É como se fosse uma antologia de diversas histórias do Oeste. Tipo, né? História del Oeste. Isso. Né? Por isso que ele faz o Greg. Que é uma saga maior. Maior, que realmente conta a história dos Estados Unidos. Né? Por isso que ele faz o Greg, por exemplo. Porque ele poderia, quem sabe, fazer ser o protagonista de algum álbum na frente. A ideia era essa, né? Só que o Blueberry é mas tão cativante e tão diferente de todos os padrões que ele se impôs como protagonista da parada toda. Né? Ele percebeu, esse é o cara, tem que ser ele. Carismático pra danar, né? E o nome real do personagem, ele não é Blueberry, ele é Michael Steve Donovan. Isso. Né? Michael Steve. O Daniel até contou que isso foi uma cagada também durante a criação do personagem, dizem, né, que o Charlier ele fazia muitos roteiros e ele entregava pouquinho pra cada um dos seus desenhos. Era tipo 6 páginas de roteiro pra cada um e ele miguelava, controlava. Não, assim. Lembrando que a parada era semanal, então toda semana ele não era Blueberry a única série dele, ele fazia várias. E editava outras coisas, estava com outros projetos. Ele fazia muita coisa. Então ele cometia alguns deslizes de continuidade. Um dos deslizes mais famosos é no começo da saga Blueberry ter falado que o nome real dele era Steve. Aí mais pra frente, passou uns 2, 3 álbuns, ele falou Mike. Aí começou a chegar a carta lá na redação do piloto. Steve ou Mike? Vocês estão loucos? É o meu personagem? Sim, é muito fácil. Aí mais pra frente ele resolveu. O nome dele é Mike Steve Donovan. É que Blueberry é o apelido, né? Depois a gente vai entender porquê e tudo mais. Exatamente. Né? Quando abre... Mas olha que picaretagem maravilhosa. Picaretagem é nível Stan Lee, essa picaretagem. É o Mike Steve.
E é maravilhoso porque no começo do álbum, você rapidamente sabe que ele lutou na Guerra da Secessão, ele lutou a favor do Norte, ou seja, contra a escravatura, e ele traiu os familiares dele, porque os familiares dele eram sulistas. Então ele ficou uma família rica, uma família rica do Sul. Ele ficou contra os seus familiares e lutou a favor do Norte. Só é contado isso. A série fez tanto, mas tanto sucesso, que um pouco mais pra frente, o Jean-Michel Chalier decide contar uma outra série, A Juventude do Blueberry. E aí, durante a saga A Juventude de Blueberry, que é longuíssima também, ele vai voltar pra Guerra da Secessão e contar de fato como se deu essa mudança de lado do personagem, como que ele abandona o nome Donovan pra ter o Blueberry no lugar, que ficou um apelido pra ele. Como ele era um racista e depois vira uma pessoa super igualitária. Por que o nome Blueberry especificamente? Blueberry é uma frutinha, galera. No Brasil é conhecido como mirtilo. Aquela frutinha pretinha. O nome é dado pelo que a gente coloca no gin tônica. O Moebius não, pelo Giraud. Ele é que dá o nome, né? Ele fala que é uma frutinha doce e delicada. E não combinaria com um brucutu do faroeste. Em contraste total com o personagem. Eles desenvolveram esse personagem na cara do Jean-Paul Belmondo, né? Que já não era um arquétipo de beleza. Não. Quando ele faz francês. Quando ele faz o Acossado lá, filme espetacular, ele não é um padrão de beleza hollywoodiano que o pessoal tava acostumado. De mocinho, de herói, né? E aí o Moebius e o Chalier decidem usá-lo como referência. Aí cria esse personagem que a gente falou, sujo, beberrão, não sei o que, super anti-autoritário. Bom, vamos dar um nome bem delicado pra ele. O nome de uma frutinha. Diz que ele tava com uma revista National Geographic na mesa, o Moebius, enquanto conversava com ele, acho que pelo telefone, e aí ele lê Blueberry na capa, ele, que tal Blueberry? Aí eles têm essa conversa e, porra, adoraram Muito bom. A pronúncia do nome, né? E como se passa nos Estados Unidos, tinha que ser o nome realmente americano dessa fruta, né? Então ficou Blueberry. Mas vários estereótipos são quebrados, cara. Você fica pensando, é muito foda, porque, por exemplo, tem um dos álbuns, uma das histórias que é introduzida uma personagem que, se você, num primeiro olhar, você fala assim, vai ser só o interesse romântico, amoroso do Blueberry e tal. De fato, pro andar da história, ela funciona com isso, da maneira como eles flertam e tudo. Só que longe de ser aquela mocinha de faroeste antigo que era amarrada na linha do trem, em perigo. Saca? Em perigo, que só grita, não. Que nada, cara. Ela vai pra ação, ela segura a arma, ela encara os caras e tal. Isso em 63, Essa história bicho. acaba muito diferente. Eu não vou falar como acaba, mas você espera uma coisa, por conta desses clichês da época, e ela termina, você fala, opa, não aconteceu o óbvio? Né? É maravilhoso. E nada em Blueberry é esquecido. Vai quebrando estereótipo atrás de estereótipo, cara. Eu adoro isso. Tipo, apresenta o personagem no começo, que depois vai voltar, vai ter uma importância lá. Às vezes é uma frase, às vezes é a citação de uma pessoa, um caso. Não, às vezes é um cara que é inimigo num primeiro momento. E mais pra frente eles têm que ser amigo, têm que se aliar. É muito foda, cara. Muito Nada foda. Realmente é esquecido. Isso vira um negócio realmente gigantesco. É uma das maiores sagas e uma das mais bem feitas, indubitavelmente, dos quadrinhos. É isso. Muito como grande. ele desenvolve todos os personagens. Você tem, por exemplo, algo que aparece em tudo quanto é filme, que é o indígena que acaba ajudando o exército. Né? Então ele não se veste como indígena. É um tá mestiço, vestido, na verdade. Um né? mestiço. Tem mestiço, exato. né? Então ele tá lá do lado do exército e tal, não sei o que. Todo filme você tem sempre um personagem assim, tudo, mas a maneira como o Chalier desenvolve esse personagem, ele tá entre dois mundos, saca? Tem o Crow e tem o Quana. Tipo, ele não é o personagem principal, mas ele é extremamente bem desenvolvido, as motivações deles, as conversas deles. É muito, muito, muito da hora. É tão bom que você... às vezes você bate o olho na página e você vê aquele monte de quadrinho, porque as páginas de Blueberry são bem grandonas, assim, bem recheadas de quadros. E aí, às vezes, o leitor... Muito tradicional de época, né? O leitor, às vezes, habituado ao ritmo de hoje, que tem muita splash page, menos quadros por página e tal, às vezes olha e fala, isso aqui vai ser difícil de ler. Você não consegue parar, cara. Não. A narrativa é tão boa, que você agradece. Quanto mais ela vai pra frente, você fala, puta, ainda bem que não acaba, que eu quero continuar lendo isso aqui. E as tramóias, eles vão dando uns nós, mas uns nós, você fala, mano, como é que eles vão sair dessa, aquilo que eu te falei, dá vontade de se acelerar. E ele tá resolvendo as coisas, aí chega um general que apoia
ele, achei outro general que é um cacete que quebra tudo. Aí tem o pessoal lá de Washington que detona tudo também. É absurdo. E como ele é esse espírito selvagem, ele nunca faz da maneira que as pessoas estão esperando e nem do que o leitor está esperando. É sempre uma surpresa. Você fala, o que o Blueberry vai fazer? Como ele vai resolver a situação? Aí chega uma hora que ele começa a virar uma lenda mesmo, né? Você só sabe que ele vai continuar vivo porque ele dá nome à revista. Isso. Mas como? Você gosta como que ele vai sair? Como ele sai dessa, meu Deus do céu? É maravilhoso. E ele é muito esperto, né? Ele é um tenente, só que ele tem uma astúcia além da dos outros, assim. Muitas coisas ele resolve de um jeito não ortodoxo. Nada convencional. Nada convencional. Ele, não, ao invés de a gente fazer isso, vamos fazer aquilo. Todo mundo duvida, até você, leitor, duvida. E quando você vê desenrolar, você fala, Charlie Moebius não, Giraud, parabéns. E vai trazer personagens. Entra o McLurry, que eu adoro ele, que é o velho beberrão. Eu acho ele sensacional, esse minerador lá. Depois entra o Redneck também, que vira aliado. Puta, legal pra caramba. E vai dando vida pra esses personagens, E conta como uma das melhores histórias sobre a história do Oeste, né? Uma das mais respeitosas e uma das mais interessantes. Você aprende coisa pra caramba sobre a história norte-americana lendo Blueberry, só que com essa visão dos franceses, uma visão muitas vezes cínica pra caramba, né? Sim. É maravilhoso demais, cara. Olha, Blueberry é tão maravilhoso que a gente poderia falar aqui dele por horas. Horas. Mas pro vídeo não ficar tão longo, a gente vai ter que fazer um programa depois de tudo sobre Blueberry. O pioneirismo de Blueberry. Tudo. Os fatos que inspiraram as histórias. Tem muita coisa. Mas só pra gente fechar pontas aqui que foram abertas, tal qual o Charlier vai fechando, mostrar pra vocês a primeira vez que saiu no Brasil. Então foi aqui, ó, pela editora VEC, em 1980, rapaziada. Foi a primeira vez que saiu, e saíram só essas 2 edições aqui, ó. Na verdade, o álbum da Abril, a Abril lançou o álbum que a gente mostrou lá no vídeo. Aquele sai antes? O Homem da Estrela de Prata. 70 e pouco? 76. Ah, então é isso. Esse álbum 76, eu não tenho. 77, se eu não me engano. É aquele que vocês mostram no vídeo do Moebius e no vídeo do Faroeste que a gente fez. Sai em capa cartão e capa dura. Sai nos que é justamente um álbum que é interlúdio. Sim. Porque o Blueberry, a história sempre continua, mas ela é fechada sempre em ciclos. Então no 5º álbum, ele fecha o primeiro ciclo de guerras indígenas. Aí ele faz um interlúdio, que é uma história fechada, que é o Blueberry Xerife. O Homem da Estrela de Prata. Que é o primeiro álbum que saiu aqui justamente por isso, por ser um álbum fechadinho. Aí passa esse álbum, vem o 2º ciclo de guerras indígenas, né, que são mais alguns álbuns, e aí só, no nosso caso aqui, ele conclui no número 2. Esse segundo ciclo conclui no número 2. Esse segundo ciclo nunca foi concluído no Brasil, inclusive, tá? Então saiu o Homem da Estrela de Prata, depois nunca mais saiu nada até 1980, fazerem isso aqui, ó. 2 álbuns, Forte Navarro e Tempestade no Oeste. São só os 2 primeiros do ciclo das primeiras guerras indígenas, que são um total de 5 álbuns. O brasileiro só tinha lido 2. E o nome original. Detalhe que a primeira capa de Forte Navarro é desenhada pelo Gigé. Verdade, isso aqui é arte do Gigé, não do Moebius. Eles acharam mais vendável, inclusive. Não do Giraud. E repara que não tinha o nome Blueberry mesmo, o nome Forte Navarro. Forte Navarro. Forte Navarro na capa. Aí mais pra frente, já nos anos 90, galera, vem a graphic novel abrindo a história do primeiro ciclo de guerras indígenas de novo no Brasil. Dessa vez pela editora Abril. Então vocês podem ver que é a mesma arte de capa. Só que chama Blueberry e é assinado Moebius. Porque Moebius, o nome era muito mais internacional e vendável do que já chegou. Aqui é aquela coleção graphic novel que a Abril publicou, onde saiu Piada Mortal, saiu um monte de coisa. Número 21, mas é só a primeira parte do ciclo. Aí a Abril continuou em série própria. Aí, ó, lançaram mais 4 volumes. Lembra que eu falei que o primeiro ciclo de guerras indígenas são 5 álbuns? Portanto, juntando com esse aqui, eles concluíram o primeiro ciclo. Depois, eles abrem a série Tenente Blueberry. Só que em preto e branco. Aquela lá saiu colorido. Aqui saiu em preto e branco. Papel pior, preto e branco. Papel jornal, mano. Ali era um papel LWC, pelo menos. E esse Tenente Blueberry teve só 4 edições. Não concluiu o arco de histórias. Coincidentemente, a nossa edição, aqui, a edição integral número 1, para exatamente onde a Abril parou. Por quê? Porque a gente compila 3 edições integrais francesas. Né? Que corresponde a 9 álbuns originais. Isso, exatamente. Então, tudo que a gente está publicando aqui vai parar exatamente. Mas eu já tenho os Blueberries da Abril e tal, não sei o que lá. Galera, eu li os da Abril na época e tudo, com todo respeito pelos trabalhos deles. Quando você pega, às vezes tem um balão desse tamanho aqui assim, com um textinho pequenininho. É aquela bem coisa que a Abril fazia. Às vezes o balão saindo, né? o texto saindo do balão. Traduziam metade do balão e tal. A gente fez um trabalho estupendo de tradução para esses volumes. A tradução é do Alexandre Barbosa. Depois a gente chamou o Márcio Rodrigues, historiador de ponta, que editou um livro com meu irmão, inclusive,
né? Vocês estão vendo o livro aí na capa, historiador de ponta mesmo, que fez um trabalho de revisão também sensacional, indo atrás de termos de época, da maneira como o pessoal falava, vendo a terminologia correta. A gente tem que falar búfalos ou a gente tem que falar bisões? A gente tem que falar isso ou tem que falar aquilo? Como é que eram os termos de guerra? Ele fez toda essa revisão conteudista pra gente. Então, a gente está seguro que essa versão de Blueberry é o mais perfeito possível que poderia ser feito no país. Modéstia à parte, Blueberry nunca foi editado com tamanha qualidade no Brasil. Sem dúvida Nunca nenhuma, foi editado. O letreiramento que a gente está fazendo aqui, junto do Arion, junto de toda a nossa equipe aqui, montagem, retoque, tudo perfeito, milimetricamente perfeito. Compilando tudo isso com as cores lindas, originais, com esses extras, antecipando em cada álbum, porque o Ale falou, compila 3 integrais. Esses integrais lá fora, eles vêm com extras antes da leitura, não depois das histórias que é o normal, vem antes, pra te preparar, pra te ambientar. E a gente respeitou essa ordem também. Não pula, galera, é um preâmbulo muito bom. Não pode pular. São espetaculares, é longo, tem bastante página de extra, né? E ao todo, nesses 9 álbuns, compilado lá fora em 3 edições e na nossa uma única aqui, soma-se 480 páginas. 484 páginas. 84 páginas. Olha isso aqui, gente. É gigantesco. Isso aqui é o boneco, galera. É gigante. Vou botar ordem na casa pra você não ficar tão confuso, mano. O que acontece é o seguinte, depois que o Moebius faleceu em 2012, a editora Dargaud, que é a original da França, que cuida de Blueberry, decidiu fazer os ônibus, né, os integrais de Blueberry. E eles compilaram todos os 29 álbuns da saga principal em 9 encadernados. A publicação original foi uma baita de uma confusão, porque depois de um tempo eles saíram da Dargaud, foram pra outra editora, publicaram em revista, publicaram em jornal. Era uma bagunça a publicação de Blueberry, né? E a gente falou inicialmente que era publicado num semanário, numa revista semanal da Piloté. Isso vai mudando com o tempo. Depois vai até pra Metal Hurlan, vai pra revista Tintin, sai num monte de revista. Só que aí se consagra assim, eles publicavam os arcos nas revistas, separadinho, e depois de cerca de 2 anos saiu um álbum. E esses álbuns originais que fizeram muito sucesso. Isso. Que soma então 29 álbuns. 29 álbuns, que a Dargaud colocou em 9 integrais, tá? Cada integral tinha 3 álbuns dentro, exceto por 2 que tinham 4, que são 29, né? Então o álbum 6 e o álbum 8 tem 4 dentro. Esses 9, a Pipoca e Nanquim Editora reuniu em 4. Por isso que vão dar 4 bitolo. Já é um bitolo lá? Aqui mais bitolo ainda, bitoludo. Com todo respeito, mas é bitoludo. Nós reunimos aqui em 4. E esses álbuns, por serem comemorativos, eles têm esses extras todos. Que a Dargaud nos permitiu traduzir e tal, e replicar tudo aqui no Brasil. Além desses 29 álbuns clássicos de Blueberry, nós ainda temos outras 2 séries, tá? Paralelas. Uma eu já comentei, que é a Juventude de Blueberry. Ela começou em 1975 pelo próprio Charlier. O Charlier, ele falece em 89. Então ele escreve até o 6º álbum, tá? Já são 21, sendo que o 22 vai sair esse ano. Ou seja, a Juventude de Blueberry continua saindo até hoje. Até hoje. Ah, vocês pretendem trazer pro Brasil também? Vamos ver o resultado desses 9 aqui. Esses 4, né? 9 que viraram 4. A gente quer, é óbvio, só precisa ver o resultado. E fora a Juventude, tem mais 3 álbuns de Marshall Blueberry. Que aí é o Moebius roteirizando, o Giraud roteirizando, tem que falar o nome certo, é Giraud. É o Giraud roteirizando com arte do William Vance e do Michel Rouge, de 91 a 2000. São 3 álbuns só, um integral da Dargaud. Ou seja, esse é facinho. Esse é fácil. Esse é facinho de trazer, muito mais fácil do que a Juventude, né? E eu falei que o Charlier faleceu em 89. Quando ele falece, estava começando o último ciclo de histórias. E aí, uma vez que ele faleceu, o Giraud continuou sozinho. Então o Giraud, ele fez os últimos 5 álbuns sozinho, mano. Que é o ciclo conhecido como Tombstone, ou Mr. Blueberry, ou o ciclo da Batalha de OK Corral. Ele fez sozinho, mano. Claro, com as anotações que o seu parceiro havia deixado e tudo mais. Quando ele leva 10 anos, velho. Vários momentos da carreira o Moebius fala, não quero mais fazer. Aí ele não resiste e volta. E volta. Não quero mais fazer, quero fazer outra coisa. Aí volta. Discutiu muito com o Charlier, porque os dois eram pensamentos, assim, completamente diferentes. O Charlier era muito mais conservador. E o Moebius era né, o Charlier nunca entendeu o lado Moebius. Nunca entendeu. Entendia o lado julgava esse lado mais sci-fi, mais doidão, mais metafísico do Moebius e tudo mais. Então ele sempre discutia. Depois, quando ele falece, tem
continua discussões aí com o filho do Charlier e tudo mais. Mas o Moebius, ele nunca conseguiu largar esse personagem maravilhoso que ele ajudou a criar. E como a gente falou, ele produziu até o final de sua vida. E eu não li esses últimos aí, cara, mas eu sou louco pra ler, pra ver como vai acabar a história, porque o OK Corral é a batalha mais famosa, o tiroteio mais famoso da história do Oeste, lá a cidade de Tombstone, que envolveu o Wyatt Earp e os irmãos dele contra a gangue lá do Lenço Vermelho. Que tudo aparece. Né? Então eu fico imaginando como é que o Blueberry vai ser inserido nesse cenário. Isso aí tá no nosso último álbum, portanto, no nosso quarto álbum vem essa história, que tá sem o Charlier. Isso aqui já saiu pela Panini. Eu não tenho, cara. Eu não tenho. Era o que eu ia falar. Então, sensacional. Eu mostrei as primeiras histórias saindo no Brasil. As últimas foram essa da Panini. Não sei que ano saiu aqui. 3 volumes. Mas que ano foi? Dos anos 2000, eu não lembro também. Eu não sei que ano que foi. 3 volumes. Deve ter sido então por volta de 2004, porque foi a época que eles publicaram 13, algumas outras coisas. Isso aí. Exatamente. É isso aí. Então, isso aí a Panini lançou. Então, por isso que o brasileiro tinha só o começo da saga e o fim da saga, que é esse final só assinado pelo G-Rod. E isso tudo tá do nosso 1-4 aqui no Brasilzão. Então você vai ver todos esses 29. Depois disso, tem um 29º, esse 29º álbum, porque essa saga que o Moebius faz, que o Giraud faz sozinho, esses 5 álbuns para concluir a história, depois do falecimento do Charlier, ele faz de 95 a 2005. Em 2007, Dust. Em 2007, ele faz mais um, mano, chamado Apache. Esse Apache, ele volta no tempo antes do Blueberry chegar no Forte Navarro, ou seja, antes do volume 1, e escreve uma história que serve como ponte entre Blueberry e Juventude de Blueberry. Olha que formidável. E esse álbum Apache é o que encerra a nossa coleção, o 29º álbum. Ou seja, todo o conteúdo dos integrais franceses aqui no Brasilzão. Que maravilha. Deixando a ponte perfeita para quando a Dargaud começar a lançar os integrais de Juventude, a gente poder trazer para cá também. Vixe. Né? Claro que já tem o integral do Marshall. Você vê como o Giraud amava mesmo o personagem, né? Porque de 95 a 2005 ele tá escrevendo e desenhando a conclusão. Mas ao mesmo tempo ele tá fazendo o Marshall Blueberry só como roteirista, porque ele não pode desenhar, que são aqueles outros desenhistas que eu mencionei. O cara era um apaixonado mesmo, né, mano? Ele nunca escondeu a paixão dele pelo Velho Oeste, né? Nenhum dos dois autores, na verdade. Inclusive, nos Ossos Extras tem histórias maravilhosas sobre a relação deles com o Oeste. Tem foto deles trabalhando, tem artes originais sem cores, tem capas de revista da época. Olha, tem muita coisa legal nos extras. Tudo. Muita coisa legal. É um compilado imperdível. E agora nós temos que falar o valor, velho. Porque Sim. nós lutamos pra conseguir um valor da hora pra vocês. E com desconto de pré-venda mais da hora ainda, velho. Quanto que sai toda essa brincadeira, Danny Boy? Gente, 484 páginas, nessas cores lindíssimas que vocês viram aí, impecável, no mesmo formato que sai lá fora, que é esse formato magazine. O mesmo padrão que a gente fez da coleção Incal, a Casta dos Metabarões e tudo mais, vocês estão habituados a esse formato. Só com um lombadão muito maior. Esse baita lombadão aqui, capa dura, laminação brilho. O preço sugerido de capa, R$ 239,90. Com 30% off, R$ 167,90. Nossa! R$ 117,90. Aí o cara pode falar, ô louco, valor alto. Nossa, mano, agora o Pipoca e Nanquim chutou o balde. Se liga o tamanho disso daqui. Tem 9 álbuns de Blueberry aí dentro. Quanto sai cada álbum no preço de capa? Cada álbum no preço de capa, R$ 26,65. E na pré-venda? R$ 18,65. Tá vendo, mano? Se você compara pelo conteúdo que tem dentro, você vê que na verdade você tá pagando menos do que um mangá de banca. Em cada álbum de Blueberry, velho. Nesse negócio grande, colorido, papel de alta gramatura, papel offset igual o da original. 484 páginas, eu tô vendo aí algumas coisas sendo lançadas por 400 pau, cara. 450 pau, porra. Então se a galera comparar... Mesmo preço de capa, R$ 239,90 e... Tá dentro de uma realidade de hoje, E assim, são 9 álbuns. Aqui tem 3, né? 9 álbuns. 3 integrais. 3 integrais. Isso quer dizer que os próximos volumes vai compilar o 4º e o 5º, o 6º, o 7º e o 8º e o 9º. Ou seja, eles vão ter menos páginas. O primeiro álbum é o maior de todos. Isso, o primeiro é o maior de contém todos. 3 dos 9 integrais e todos os demais vão ter apenas 2. Ou seja, se houver algum reajuste ano que vem, talvez a gente consiga empatar o preço de hoje. Exato. Né? Ou então, às vezes, dependendo de como foi a economia, até baratear os próximos álbuns. Aí o tempo vai dizer. E assim, todos já estão licenciados, tá? E outra, Blueberry 2 sai esse ano ainda. Ainda esse ano, o segundo, e ano que vem conclui os outros 2. Gente, aqui é Pipoca e Nanquim. Não vamos cancelar no meio, não. Você pode pegar. Aqui é prometido, pô. Quem puder pegar na pré-venda nos ajuda demais, tá? É a pré-venda que define tiragem, por exemplo. A gente tem uma tiragem inicial
que a gente faz, mas se ela puder subir é melhor, o álbum esgota menos. Como a coleção de fôlego vai até ano que vem, a ideia é que esse volume 1 esteja disponível até lá. Sim. Então quem puder comprar na pré-venda nos ajuda demais. Essa editora se mantém principalmente por aqueles que compram na pré-venda. Com Claro que certeza. quem compra depois também ajuda muito, Claro. mas a compra da pré-venda é a etapa mais crucial do produto Se da for empresa. pelo nosso link, melhor ainda. Aí tá na descrição, E velho! lançamento programado pro finalzinho de junho já. Tá bom, é isso aí. Finalzinho de junho. É isso aí. Estamos fazendo nosso melhor aqui pra conseguir. Vamos tentar, E é um mano. dos trabalhos mais colossais e desafiadores da nossa editora. É o até maior momento. tesouro da nossa editora é essa coleção, Daniel. Isso, é isso. Desculpa Incal, desculpa Metabarões, É uma desculpa conquista muito grande isso daqui. Conan, desculpa Tartaruga Ninja. Isso aqui é o maior tesouro da editora Pokémon Gigante. Game. Foi uma É das gigantesco. licenças mais caras da editora Pokémon. Sim, Isso aqui foi o trabalho mais difícil da gente editar. Uma conquista impressionante Cara, o mesmo. trabalho pra licenciar isso daí, só isso daí dá um vídeo à parte, cara, porque foram tantas idas e vindas. Gente, vocês têm que entender que isso aqui, que nem o Bruno falou, é um tesouro. As editoras lá fora, cara, falam assim, olha, vocês vão estar publicando uma das maiores séries. E assim, tudo bem, é o Pipoca e Nanquim, a gente tem uma boa relação e tudo, tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eles tinham que ter certeza absoluta mesmo, antes de ceder a licença, né, de que a gente ia fazer acontecer a parada. E vamos fazer acontecer. provou por A mais B que provou dá. por A mais B que dá. Graças a vocês, pessoal. Então a gente encerra esse vídeo aqui na esperança de que vocês adorem essa pré-venda e que a gente vai fazer mais vídeos sobre esse fenômeno. Muito mais, Beleza? muito mais. Valeu! Aê!